Eduardo Mondlane ainda é autor de uma reflexão importantíssima, que é o Woodrow Wilson e a ideia da autodeterminação em África, que dispõe o seu pensamento político de uma forma cabal. Este livro foi produzido, portanto, este artigo em 62. Também temos o anticolonialismo na América, onde ele mostra que, efetivamente, a sua luta é prolongamento, pode ser vista, portanto, em ligação com os outros movimentos negros que nos Estados Unidos, no mundo inteiro, lutavam contra a discriminação, lutavam contra, portanto, toda a tentativa de discriminar a pessoa na base da cor da pele, discriminar a pessoa na base da religião, na base do seu credo, opções políticas. E este livro é importante, porque nos mostra que o grande problema que Eduardo Mondlane quis enfrentar é efetivamente esta questão da exploração do outro derivado da discriminação. Portanto, seja uma discriminação racial, seja uma discriminação tribal, étnica, seja uma discriminação religiosa ou baseada na opção política, sexual, de gênero e por aí fora. Este livro, de uma forma quase que acabada, mostra claramente, isto é atual, porque nós estamos num momento em que já encontramos aqui no nosso espaço lusófono partidos que dizem claramente querer combater as minorias, e por minorias entende-se os negros, entende-se os ciganos, entende-se as pessoas que têm opções políticas diferentes. No nosso caso, por exemplo, em Moçambique, a questão da opção política. Nós sabemos que aqui vigora o partidarismo e que as pessoas são selecionadas, valorizadas de acordo com o seu credo político. Ora, Eduardo Mondlane rejeita categoricamente esta forma de pensar, mas também Eduardo Mondlane tem mais escritos interessantes. Por exemplo, tem um artigo sobre as relações políticas de raça no mundo português, que também é um texto que vale a pena fazer menção. Tem outros textos que ele fala da educação na África antiga, para além das suas teses de doutoramento e mestrado, que também se debruça sobre a questão das relações raciais. Isso para dizer que nós estamos diante de um homem que tem uma obra vasta, conhecida, que está conservada em Robert Collins, para que não se entende que esta obra não esteja a ser divulgada e continuemos agarrados ao lutar Moçambique, agarrados às tarefas de chefe, quando existem estas obras que mostram o seu pensamento político de uma forma evidente e clara. Também há um aspecto que eu preciso aqui ressalvar, que efetivamente Eduardo Mondlane, neste livro Regresso ao Futuro, há uma leitura que se faça de Eduardo Mondlane, que era amigo de André Clerc, que depois passa a ser amigo de Herskovich, para dizer que era Eduardo Mondlane, que estava a se desenvolver num ambiente religioso, num ambiente teológico, que muda para um ambiente sociológico, político. Nós achamos que efetivamente Eduardo Mondlane teve vários amigos, entre Clerc, Herskovich e tantos outros, e é até importante observar que sobre o seu pensamento ele cita muito o professor John Milton Yinger, que é o autor da famosa teoria do contraculturalismo, que foi famoso nos Estados Unidos, que foi o professor dele em Robert Collins, aquele cita e agradece a influência, a clareza, porque diz, olha, foi consigo que eu aprendi que eu queria estudar, trabalhar na área social, mas não queria ir a uma escola de serviço social, eu queria sociologia. E que tipo de sociologia? Queria sociologia, antropologia, que tem a ver com a transformação, com a mudança social. Este é que é o meu objetivo. Este dado é importante, porque havia uma antropologia que era feita em volta de Gilberto Freire, no mundo português, em que mascarava a questão das relações de raça, a questão da colonização, a questão da exploração, sobre um alegado mundo português em que negros e brancos conviviam pacificamente, alegremente, sem escravatura, e daí a justificação da transformação das colônias portuguesas em províncias ultramarinas, em que esse tipo de antropologia denunciava isto, esse tipo de sociologia denunciava isto, porque ele estava empenhado, portanto, na transformação, na mudança, na emancipação dos negros. E é esta antropologia que Eduardo Mondlane acha que a linha é isso que ele quer estudar. E isso foi possível, de fato, devido à ajuda de um grande senhor da antropologia, o Melville Herskovich, que fundou o maior centro de estudos africanos até hoje em dia. A biblioteca de Northwest University em Chicago é a maior até hoje sobre estudos africanos. Foi um antropólogo famosíssimo e que tornou-se realmente um admirador de Mondlane. É interessante que numa carta datada em 19 de dezembro de 1852, ele diz
que conheceu Eduardo Mondlane no primeiro debate, naquela conversa, discussão radiofônica, que ele o recomendava nos mais altos termos e sem reserva, porque achava que é uma grande esperança. Ele reconhecia que a capacidade que ele tinha de organizar o seu pensamento, a capacidade que ele tinha, portanto, de formular o seu pensamento, de apresentar as ideias, mostrava que tínhamos ali a promessa de um grande intelectual e de um grande ativista social e político para o futuro. Portanto, eu penso que também este testemunho é muito importante. E é por causa disto que o pensamento de Eduardo Mondlane, para responder à questão que foi magistralmente colocada pelo professor Jean, de que quais são as valências de Eduardo Mondlane hoje. Eu começo por referir que, ao contrário do que encontramos no livro Regresso ao Futuro, eu não penso que nós devemos lutar por atrelar Mondlane a esta ou aquela ideologia. Mondlane é aquilo que ele produziu, Mondlane é o que ele pensou, é aquilo que nós temos que encontrar. Agora, se isso nos ajuda a pensarmos melhor, a refletir melhor os nossos problemas cotidianos, seja bem-vindo. Mas que não haja esse esforço de atrelar ou ligar a esta ou aquela ideologia, porque não foi assim que ele pensou. Ora, se nós pensarmos que Eduardo Mondlane esteve preocupado com a questão da discriminação, significa que o seu pensamento é atual hoje, porque estamos diante da discriminação, tanto racial, que nós encontramos, por exemplo, em Portugal, estamos perante uma discriminação, tanto baseada tanto na opção política, aquilo que nós encontramos hoje em Moçambique, e Eduardo Mondlane pode nos ajudar a discutir isto. Estamos perante alguém que pensou, como nos mostra em Woodrow Wilson, a definição que é liberal, que defende as instituições liberais, portanto, alguém que pode nos ajudar este trabalho da reformulação, sobretudo da reforma do liberalismo, que é um assunto sempre presente. Portanto, esta crença que Eduardo Mondlane tinha, de que a mudança não vem pela revolução, a mudança não vem por escangalhamento da velha ordem, mas a mudança vem através de uma reforma contínua e paciente das instituições liberais. Eu penso que isto é fundamental, porque nós hoje estamos claramente num contexto de liberalismo, que nós sabemos que pelas relações de opressão, de injustiça, de corrupção que gera, precisam de reformas contínuas, que nós precisamos continuar a trazer mais pessoas para a emancipação, para uma vida melhor, e isto só pode ser conseguido, de fato, através deste trabalho abnegado, desta crítica contínua que Eduardo Mondlane nos ensinou a fazer. Outro aspecto importante é que muitas vezes temos a academia de um lado a fazer as suas reflexões, a fazer as suas apresentações, mas do outro lado também temos as lutas, a ação política no terreno. Ora, Eduardo Mondlane foi um guerrilheiro, um exímio combatente, mas isso não lhe impediu de ser um bom professor universitário, isso não lhe impediu de ser um líder de um partido político. Mas significa que também é uma aprendizagem que nós temos de Eduardo Mondlane, que é preciso unir a teoria com a prática, é preciso unir a reflexão com a prática, é preciso unir a pesquisa, a docência com o ativismo social, com o ativismo político. Essas são lições nobres que nós tivemos, que aprendemos de Eduardo Mondlane. Para dizer que Eduardo Mondlane, de fato, é algo que a mim me ultrapassa. Eu sou de ouvir falar de Eduardo Mondlane, realmente percebo que estou diante de um didata, diante de alguém que pode nos dizer alguma coisa que vale a pena. E por isso que, para terminar, posso dizer, viva Mondlane! Como vemos de ouvir dos diferentes oradores, Eduardo Mondlane não é qualquer pessoa. O convite que o professor Severino Ngwen vem fazer através da sua obra Eduardo Mondlane, O Regresso ao Futuro, é um convite para todo mundo, sobretudo a juventude, porque o Eduardo Mondlane é a coragem do pensamento. Eduardo Mondlane é afrontar o obstáculo. Eduardo Mondlane é a posição de resposta. Eduardo Mondlane
é uma estratégia de combate. E droit mundial é estar sempre numa tensão. Essa nossa sessão abre um conjunto das conferências que vão no futuro. Muito obrigado. We'll be right back.